Meus irmãos, muito bom dia, graça e paz. Nós estamos iniciando mais uma semana e nesta semana nós estaremos meditando em 2 Coríntios 2, aonde nós estaremos tratando da, da carta que Paulo manda para aquela igreja, né, para a igreja de Corinto, no qual ele está tratando sobre alegria, sobre tristeza, sobre visitas e assim por diante. Nós vamos meditar por estes 7 dias neste texto. Eu espero que ele seja enriquecedor e que ajude os irmãos na caminhada de fé dia a dia, como é o intuito desse canal. Antes de nós lermos o texto, meus irmãos, eu queria pedir um favor a todos. Tem muitos irmãos que eu mando o link, mando o vídeo do YouTube direto para o WhatsApp. Então eu queria pedir para os irmãos que quando vocês forem acessar, não clicar direto na imagem, porque quando você clica na imagem, não tem opção para você dar o like, nem para você se inscrever no canal. Então eu peço aos irmãos que entrem naquele link azul que tem abaixo da imagem. Quando você clicar no link, vai ser direcionado direto para o YouTube e você vai conseguir dar o seu like e ao mesmo tempo se inscrever no canal. Isso é muito importante para nós, porque o YouTube entende que o nosso vídeo ele tem uma visibilidade e vai indicar para outras pessoas que não faz parte do nosso dia a dia. Isso é importante. Exemplos, irmãos. Às vezes eu prego na igreja, eu tenho uma visibilidade lá de 30 pessoas. A gente prega em Arapuca, em Aragoiânia, e é mais ou menos 30, 20. Mas aqui, às vezes, a gente alcança mais pessoas. Quanto mais pessoas ouvir o Evangelho, mais haverá resposta de aceitação e de conversão. Tá bom? Peço a ajuda dos irmãos, que os irmãos estejam me ajudando. Vamos fazer a nossa leitura? Eu vou ler em duas traduções, tá, irmãos? Eu vou ler na Almeida atualizada e vou ler na NVI, porque as duas se completam no sentido do que eu quero passar para os irmãos hoje. Vou ler apenas 1 Coríntios, verso 1, que diz assim: Isso deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Vamos fazer a leitura na outra Bíblia. Na NVI diz assim: Por isso resolvi não lhes fazer outra visita que causasse tristeza. Veja que tem um sentido, mas as duas se completam. E eu quero explicar o seguinte, meus irmãos, para mim e para os irmãos. Os dois textos que nós lemos está falando de Paulo, que ele está tendo uma tristeza relativo à tristeza da igreja de Corinto. E por que está acontecendo? Pelo seguinte: Paulo escreveu 4 cartas para a igreja de Corinto. Uma carta se perdeu, uma outra carta que eles falam que é a carta severa, aonde Paulo chama a atenção daquela igreja por todas as práticas erradas e pecaminosas que estavam acontecendo. Existe a primeira carta que nós temos no cânon bíblico, que é a carta de 1 Coríntios, que também é uma carta mais dura, chamando atenção, mas Paulo quer passar para eles que esta chamada de atenção é amorosa. Porque quando alguém se interessa com a sua correção, é porque ele te ama. Como Deus nos corrige, porque ele nos ama. Em Romanos fala que Deus deixa que aquele ímpio que quer viver na prática do pecado, que ele continue, porque é por meio daquilo que a ira de Deus vai cair sobre ele. Enquanto que nós, quando nós erramos, vem a correção, porque Deus nos ama e quer que nós nos aprimoramos. Então ele nos corrige. Essa é a realidade aqui do que nós lemos. Paulo escreve 2 cartas, e nessas 2 cartas ele é bem veemente com os irmãos devido às várias práticas pecaminosas daquele povo, daquela igreja, que estava muito misturada com o mundo. Então, quando Paulo começa a escrever a segunda carta, ele quer, num tom
amável ter uma próxima ida a Corinto, mas ao mesmo tempo ele não quer chegar lá e encontrar uma igreja rancorosa e triste por tudo aquilo que Paulo nas outras cartas havia chamado a atenção deles. E Paulo escreve, quando ele escreve assim, ele fala, olha, eu deliberei ou eu decidi não mais encontrá-los em tristeza. Nós temos dois sentidos aqui que as duas traduções nos passam. Primeiro, que Paulo queria ter um próximo encontro com a igreja de forma alegre. E segundo, que ele próprio não iria ter com eles num sentimento de tristeza. Tem esses dois sentidos. E isso é algo que a gente encontra muito. Na nossa região aqui, nós temos o hábito, principalmente na região da Arapuca, da Fazenda, da onde é uma das nossas congregações, de nos encontrarmos em Cristianópolis somente no momento de tristeza, a maioria das vezes. Então, por que não mudar? Quantas famílias que se encontram somente quando tem um luto, somente quando tem uma morte, um velório? Por que não nos encontrarmos em momentos felizes, alegres, uma reunião de família? De repente você tirar o dia da sua folga para visitar um familiar? Por que não? Não seria melhor encurtar esses laços? Paulo queria encurtar laços afetivos. Nós precisamos encurtar laços afetivos. Nós precisamos pensar assim. Nós precisamos agir assim. Isso faz parte da vontade de Deus, ter famílias que se encontram para viver a alegria e o amor. Isso fortalece, isso traz um novo ânimo, isso melhora a nossa caminhada. A família da minha esposa teve um encontro numa região, assim, uns 100 quilômetros daqui da nossa residência, e nós fomos, mas foi muito bom. Ela encontrou várias pessoas que há muito tempo ela não via, renova a força. Paulo está tratando disso aqui. Ele considerava a igreja de Corinto sua filha, ou sua parte da sua família. E nisso, ele estava se sentindo mal porque ele não queria encontrá-los em tristeza e não queria chegar a eles em tristeza. Então, primeiro, vamos praticar isso? Quando você tiver que ter contato com seus familiares, com seus irmãos, amigos, igreja, vá em alegria. E vá quando há alegria. Não estou dizendo para você não ir mais nos momentos difíceis, mas priorize o momento alegre. Não priorize o momento de luto, mas priorize o momento alegre. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que Deus esteja cuidando de você durante essa semana e da minha vida. E peço aos irmãos que nos ajude neste canal e neste projeto. Vamos orar? Pai, obrigado por este momento. Santo é o teu nome, maravilhoso é o teu nome. Bendizemos o teu santo nome e cremos no Senhor, porque o Senhor nos sustenta. Livra-nos de todo mal. Entrego essa semana nas tuas mãos e peço ao Senhor que cuide dos teus filhos, pois oramos ao Senhor agradecidos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, um abraço fraterno para todos vocês. Que Deus os abençoe.